Dizem, o Chega é um partido que é apenas um partido de protesto. Mas o PSD nem disso é. O PSD é um partido de coisa nenhuma, de meia dúzia de barões que querem continuar a ser deputados e outros barõezitos ou candidatos a barões, aprendizes de feiticeiro que querem chegar ao lugar dos outros, estão à espera que eles se reformem para ficarem no lugar deles. Isso não é nenhuma alternativa para Portugal, ou é? Meus caros, bem-vindos ao meu canal. Eu hoje até estava para vos falar de um outro assunto, mas entretanto saiu esta sondagem e eu não resisti a fazer o meu comentário praticamente ao vivo. A sondagem do Correio da Manhã, e eu vou, dividir este vídeo em duas partes. Primeiro comentando a sondagem, analisando e comentando a sondagem de hoje, uma micro-sondagem, mais uma, com 600 e poucos inquiridos, 604, imaginem, com uma taxa de resposta talvez da volta dos 70 e poucos por cento, quer dizer que temos 400 pessoas a responder a uma sondagem e eles dizem que isto é uma amostra suficientemente representativa da população nacional. Claro que não é, claro que estamos a brincar, mas enfim, as sondagens tornaram-se instrumentos de tentativa de manipulação da opinião pública e, portanto, nós vamos entrar na dança, vamos dançar conforme a música e vamos analisar a si mesmo. Ora, e cá temos os resultados desta maravilhosa sondagem, meus caros. Temos aqui uma super mega tera sondagem com 604 inquiridos. Imaginem, nós somos só 11 milhões e, portanto, conseguiu-se uma amostra significativa com 604 inquiridos, dos quais, pasmem, apenas 62,9% responderam. Portanto, assim, para fazer contas assim rapidamente de cabeça, 60% de 600 pessoas, estamos a falar de 360 e poucas pessoas. Uma sondagem com uma amostra representativíssima de 360 pessoas. Bom, mesmo assim, vamos andando para a frente. Ora, temos aqui a intenção de voto legislativo. E depois a diferença face ao mês anterior. E temos o PS com 23,6%, como podem ver aqui, 23,6%, perdeu 1,6% relativamente ao mês anterior, mas o PSD com 21,9% também perde 3,8%, ou seja, perde mais do dobro percentualmente do que o PS. E logo estes dois resultados, enfim, ficaríamos aqui horas a comentá-los. Não vale a pena, o que se vê é o que se tem visto, isto são tendências que se mantêm ao longo do tempo, portanto não são coisas do momento, não são coisas conjunturais, são mesmo estruturais. O povo já não acredita no PS e cada vez também acredita menos no PSD. Como é que é possível que o segundo maior partido da nação ainda, até este momento, pelos vistos, não capitalize absolutamente nada e, pelo contrário, continua a perder e cada vez mais? Não capitalize, dizia eu, com as broncas todas do socialismo, com toda a corrupção, todo o compadrio, todas estas mentiras, esta miséria, este empobrecimento global de há 8 anos consecutivos. Como é que é possível que o segundo partido, ou seja, o maior partido ainda da oposição, não consiga capitalizar nada com a desgraça que nos tem acontecido ao longo dos últimos 8 anos? Passamos para o terceiro partido, que é o Chega, e temos o Chega com 13,5%, desde já vos digo que não acredito, mas mesmo assim com um crescimento de 1,8% relativamente ao mês anterior. Portanto, mês a mês, o Chega está a subir 2%, 1,8%, praticamente 2%, enquanto que, reparem, é um crescimento maior do que o decrescimento do PS. E é um crescimento que é metade do decrescimento, do decréscimo do PSD. Portanto, o PSD em queda livre, o PS também em queda, mas mais sustentada, e o Chega a subir como desde sempre exponencialmente. Já vamos ver relativamente às últimas eleições de 2022 como é que nós estamos. Depois temos um BE. O BE é o novo partido do Colinho. Como sabem, nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, o partido do Colinho da Comunicação Social era a IL, a Inteligência Limitada, ou Iniciativa Liberal, como queiram.
Mas viram que aquilo não dava resultado nenhum. Por mais que os levassem ao colinho, por mais que os metessem nas televisões, nos programas de comentadeiros, aquilo não subia. Então desistiram, a maior parte da comunicação social desistiu e agora virou o seu foco para o BE, para o Berloque da Canhota. E esse sim parece que está a dar respostas mais positivas. Portanto, temos aqui os dois partidos do colinho, o BE e a Iniciativa Liberal, um mais antigo e o mais recente, e realmente só um é que sobe. A Iniciativa Liberal 0,1% é zero, portanto isso não é subida nenhuma, aparece aqui como sendo uma subida, mas 0,1% com esta margem de erro é bola. O Berloque da Canhota, sim, aparece com 2,8% de subida, mas claro que eu não acredito em nada disto e já vamos ver porquê. Depois temos os partidos minions, não é? Que são o PAN e Livre, que eu não sei se são dois, se é só um, ou se não é nenhum, provavelmente é a terceira hipótese, que sobe 1,2%, perdão, para 4,4%, e o Livre sobe para 3%, portanto subiu 1,6%. Bem, por mais que subam, isto nunca chega a nada. E temos aqui no meio, aqui num enclave, a CDU. Eu sei que vocês não sabem o que é a CDU, mas é o último partido comunista da Europa desenvolvida e que continua a ser. Portanto, tem 3,2%, daqui a nada é ultrapassado pelo próprio Livre. E o CDS-PP, que não sei porque continuam a falar disto, é um partido cujo funeral já ocorreu há um ano e tal, mas continuam a falar nele. Claro, a gente sabe que as pessoas quando morrem são sempre muito boas, passaram sempre a vida a fazer o bem para os outros e, portanto, se calhar é por isso que continuam a fazer estes elogios fúnebres ao CDS, que mesmo assim, apesar dos elogios, não cresce. Depois, uma coisa muito bonita que é a imagem dos líderes partidários, e aqui há realmente uma diferença. Estamos habituados, para não perdermos muito tempo com isto, estamos habituados a que o André Ventura é sempre o último, quer dizer, é o que cresce mais, mas é sempre o último. Desta vez não aconteceu isso, ou seja, que ele continua a ser o último, já sabe, mas não decresceu, pelo contrário, subiu. E a única coisa que é digna de nota é que já se fartaram de empurrar o Ventura para baixo, porque ele não vai para baixo, só vai para baixo a ideia que os jornalecos querem dar de Ventura, porque ele agora mesmo continua a subir. Começa, ou melhor neste caso, recomeça a subir nas próprias sondagens manipuladas que nós vemos aqui. Claro que temos a Inês Sousa Real mais à frente, vejam bem, deixa cá ver qual é que é a percentagem, 4,4%. O Chega com 13,5%, mas a Inês Sousa Real tem melhor imagem. Temos o Rui Rocha com melhor imagem, mas deixa cá ver como é que está a Iniciativa Liberal. Está com 8,4% e o Chega com 13,5%, é quase o dobro, mas é claro que o Rui Rocha tem melhor imagem. Não falamos do António Costa, que é o líder apesar de tudo e pouco melhor imagem tem do que Ventura, vejam bem. Depois temos a Mariana Mortágua levada ao colinho com uma super imagem, mas deixa cá ver qual é que é a estimativa para a Mariana Mortágua. Berloque, onde é que está o Berloque? Está aqui, olha, ultrapassou a inteligência limitada. Como é que é possível? Não há nada como ser levado ao colinho. E temos aqui uma grande imagem da Mariana Mortágua, realmente é verdade, é uma bela imagem de uma rapariga, é pena ser tão bonita, porque isso é que lhe dá alguma vantagem. E depois temos aqui então 9,5%, mas olhem, mas o Chega ao lado tem bastante mais. E a imagem do Ventura é pior. É lindo ou não é lindo? É muito lindo. Luís Montenegro 2,6%, pouco melhor imagem tem do que António Costa, mas está mais abaixo. Raimundo, que ninguém sabe quem é, 2,4%, mesmo assim tem melhor imagem que o Ventura. Onde é que está o Raimundo? Deixa cá ver aqui embaixo, no fundo da tabela, talvez seja melhor virá-lo ao contrário, que aparece logo mais acima. CDU a descer com 3,2% e o Raimundo, que ninguém sabe quem é, tem melhor imagem que o político mais conhecido, mais notável e mais mediático de Portugal, que é o Ventura. Ok, Raimundo, siga. Rui Tavares, que também ninguém sabe quem é, mas não sai das televisões, este tem pelo menos alguma justificação para ter uma bela imagem, já que em termos de sondagens é uma vergonha, está aqui nos 3%, mas não terá nem metade disso, como vamos ver a seguir, e tem uma belíssima imagem, não sai das televisões, sempre a dizer o mesmo. Nuno Melo, que é um político que está em Bruxelas, tem também uma bela imagem, basta não aparecer e não dizer bacuradas, que fica sempre bem visto. Realmente, se quer subir na política, finge-te de morto e funciona, não há dúvida que funciona. E depois temos André Ventura, que é sempre o último, mas é o que cresce mais. Estes tipos não têm vergonha nenhuma na cara, não é? Porque assim, não há ninguém, também,
que lhes diga aos seus palonços: vocês não sabem ler, não sabem escrever, não sabem contar, saíram da escola primária diretamente para o jornalismo, mas olhem lá, é que quando um partido cresce e cresce de forma sustentada ao longo do tempo e até hoje ainda não decresceu, está sempre a subir, o seu líder não pode ter a pior imagem de todos. É só isto, percebem? Se tivesse a pior imagem de todos, esse partido estaria sempre a descer, não podia estar sempre a subir. Ou pelo menos mantinha-se ali, como o CDU, que nem é carne nem é peixe, como o berloque da canhota, levado ao colinho, mantinha-se ali, umas vezes subiu, outra vez assim. Não, é que o Chega é o único partido que sobe sempre. Desde há 3 anos esta parte. Começou com 1 ponto qualquer coisa por cento, descolou, nestas últimas eleições, como vamos ver a seguir, já teve 7, qualquer coisa, e agora está no dobro. Só num ano e pouco. Olhem lá, como é que o líder de um partido, que é o único que sobe sustentadamente ao longo dos anos, sem nunca ter baixado, como é que ele pode ter má imagem? Tem má imagem perante o jornalequismo, perante o jornalixo, os comentecos, que ganham a vida a dizer mal dele, para ver se ele não sobe muito, mas ainda não perceberam, porque são um bocadito, como direi, que quanto pior dizem de Ventura, mais ele sobe. A falta de inteligência não está só na IEL, a falta de inteligência está acima de tudo nos comentecos de esquerda, das televisões de esquerda de Portugal, porque não há nenhuma de direita e não há comentecos de direita. Mesmo aqueles que dizem que são de direita vão para as televisões dizer mal do Chega. Que é o caso do Bugalho e de outros, não é? Toda a gente diz, ai, coitado, o rapazito fala tão bem, e depois passa a vida a dizer mal do Chega. Ainda não perceberam que esse tipo é tão perigoso, ou pior, ele não tem perigo nenhum, porque ninguém quer saber daquilo para nada, ninguém lê nada daquilo que ele escreve, e muito menos do que ele diz. Realmente era um bocado assertivo, mas depois estraga tudo quando diz que, mas o Chega não, o Chega não, o Chega não. Pronto, ok. Quando o Chega for governo, o que é que vai dizer o Bugalhito? Vai dizer o quê? Ora, o melhor e o pior, ministro. O melhor, José Luís Carneiro, lá está, se quer subir na política, faz-te de morto. O pior, João Galamba, mas isso obviamente não havia nada a dizer, isso é o Ronaldo da política, o Ronaldo invertido da política. Imagem das instituições, o Presidente da República está a cair, provavelmente também por causa desta grande bronca de que ele não se vai conseguir descolar, mas que eu já falei num vídeo pelo menos, mas falarei em vários que vêm a seguir. O Presidente da República a descer, mesmo assim é que tem a melhor imagem. O Primeiro-Ministro mantém, portanto, apesar de tudo isto, e de Matheus e o Galamba e o Pedro Nuno Maserati e toda aquela desgraça, mantém. A Assembleia da República mantém, também ninguém sabe o que é aquilo, porque ninguém vê aquilo. Agora sim, agora vem um bocado na RTV, porque as visualizações subiram, portanto as audiências subiram da RTV, desde que Ventura faz aqueles discursos inflamados e brutais, que vale a pena realmente ver. É o melhor programa da televisão. E o governo mantém-se igual. Portanto, tanto faz. O povo também não sabe o que é o governo. Primeiro-Ministro António Costa. Acha que a carreira política de António Costa acabou ou acha que não? Dizem que não, 46% acham que a carreira dele não acabou, mas já vamos ver porquê. E que sim, 42,2%. É quase a mesma coisa, está dentro da margem de erro. Portanto, metade do país diz que não, metade do país acha que sim. Qual destas 3 hipóteses acha mais provável que venha a acontecer a António Costa? Ocupar um cargo importante na Europa? 67,9% dizem que sim. É por isso que eles dizem aqui na pergunta anterior que acham que a carreira não terminou. Não terminou a carreira dele internacional, a nacional, claro que sim. E internacional, vou-vos dar uma boa notícia também, porque ninguém vai apoiar um tipo que está indiciado num processo criminal. Nem sabem de que é, porque a verdade é que não se sabe de que é. Nós não sabemos, ele provavelmente saberá, mas nós não. Portanto, um primeiro-ministro que se demite na sequência do anúncio público de que está a ser investigado por crimes, tem um futuro político internacional igual ao do Zezé Camarinha. Vir a ser Presidente da República, 13,7%, ainda há quem sonha. Voltar a ser Primeiro-Ministro, 5,8%, vá lá, aqui já há alguma, e não sabe, não responde, 12,8%. Meus caros, este é o panorama da sondagem que hoje saiu do Correio da Manhã. Eu agora, vou comparar esta sondagem com os resultados das últimas eleições legislativas, que foi há 1 ano e poucos meses, foi em finais de janeiro, 30 de janeiro de 2022. Vamos então comparar. E cá temos. Eu rapidamente fiz uma tabelazinha para sobrepor à imagem desta sondagem e, meus caros, aqui está
tabela que nos dá os resultados eleitorais das últimas eleições legislativas e vamos rapidamente comparar com estas últimas sondagens. Sem perder tempo, vejamos que o PS teve nas últimas eleições legislativas 41,37%, corresponderam 2,3 milhões de votos. Reparem, Portugal tem mais de 10 milhões de eleitores, 2,3 não chega a um quarto da população eleitoral, portanto da base eleitoral do país, mesmo assim teve maioria absoluta. Vejam que absurdo de país é este. Metade dos portugueses simplesmente não vão votar. Eu espero que isso não aconteça, não continue a acontecer, porque isto é uma vergonha internacional. Então temos que menos de um quarto votaram no PS e isso deu-lhe maioria absoluta. 2 milhões,3. E teve 41,37. Ora, se olharmos para esta última sondagem, nós vemos que o PS hoje tem nesta magnífica sondagem 23,6 e está a descer todos os meses, de ser 1,6%, como podem ver aqui, relativamente ao ano passado. Isso quer dizer que o PS perdeu qualquer coisa como 17,8% desde as últimas eleições para agora. 17,8%. Bom, mas relativamente à sua base eleitoral de apoio, às pessoas que votaram no PS, ele perdeu 43%. 43% relativamente àqueles que votaram nele e que agora se predispõem a votar novamente. Portanto, perdeu quase 45%, 43, qualquer coisa. É uma perda inacreditável. Pensar-se-ia, bem, quem aproveitou com esta perda só pode ser o principal partido da oposição, PS2. Afinal não, porque se olharmos para o mesmo PS2, nós vemos que teve um resultado fraquinho, 27,67, quero já chamar-vos a atenção para o facto de que houve uma exceção, que foi em Viseu, justamente o distrito pelo qual eu concorri, em que o PSD teve quase 37%, teve quase 10% a mais em Viseu, no chamado Cavaquistão. O PSD teve 36,90 e qualquer coisa, teve quase 10% a mais do que a média nacional. Se em Viseu o PSD tivesse tido os 27,67 que teve no resto do país, eu tinha sido eleito, mas com uma grande margem. Assim, fiquei à beira. Vamos ver se desta vez não vai acontecer a mesma coisa. Mas então, reparem que o PSD perdeu, desde as últimas eleições até hoje, 5,8%, mas relativamente à sua base eleitoral de apoio, perdeu 20%. Perdeu um quinto da sua base eleitoral de apoio. Eu repito, base eleitoral de apoio é aqueles que hoje estão dispostos a votar no PS2, relativamente àqueles que votaram nas últimas eleições no PS2, ok? Perderam 20% dos que votaram, quer dizer, dos que votaram há um ano, 20% não voltarão a votar no PS2, o que é uma coisa brutal. Relativamente ao Chega, o Chega teve 7,18 a nível nacional, em Viseu teve 7,9, quase 8, mas não foi suficiente, pelos motivos já descritos do PSD ser realmente imbatível em Viseu. Foi, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas eleições, teve 7,18 o Chega e agora nestas sondagens muito marrecas dão-lhe 13,5. Eu quero desde já dizer-vos que o Chega neste momento terá tudo para cima de 17, 18. Mas esta sondagem é marreca com 600 pessoas e das quais só 360 é que responderam, interessa manipular a coisa e portanto fica só com 3,5, baixinho. Ok, mesmo assim com 3,5, o que aconteceu ao Chega? O Chega subiu 6,3%. PSD e PS baixaram 17,8 e 5,8, baixaram, e o Chega subiu 6,3, mesmo nesta sondagem marreca que não convence nem o time de Rancho. E subiu 6,3%, mas relativamente à sua base de apoio, aqueles que votaram o ano passado e que se propõem a votar este ano no Chega, subiu 88%, ou seja, quase para o dobro, subiu quase 100%, 90%, vamos dizer assim. Mesmo nesta sondagem marreca, ultra manipulée, mesmo nesta sondagem o Chega sobe quase para o dobro, 88%. Depois temos, este foi o grupo dos três grandes, não é? PS, PS2 e Chega. Agora vamos para o grupo seguinte, o grupo do Colinho. No grupo do Colinho nós tivemos primeiro a Iniciativa Liberal,
que teve 4,9% nas últimas eleições e agora apresenta-se com 8,4%, que eu não acredito em nada disso, talvez metade. Mas mesmo assim, a Iniciativa Liberal sobe 3,5%. Portanto, subiria relativamente à sua base eleitoral de apoio qualquer coisa como 77%, portanto menos do que o Chega. Ninguém acredita nestes valores para a IEL. Isto é fruto de 3 anos levados ao colinho. O segundo partido do grupo do colinho é o Berloque da Canhota. Esse sim, desde o último congresso, desde a Mariana Mortágua, tem subido nas sondagens de uma forma muito significativa, também não descolava dos 4, 5, andava por ali, agora aparece com 9,5, quase o dobro daquilo que tinha. Eu também não acredito em rigorosamente nada disso. Tanto o Berloque como a Inteligência Limitada, os dois juntos não ultrapassarão os 11%, deem lá 6 a um e deem 5 a outro, mas não passa disso. Mas aqui, como são levados ao colinho, o Berloque aparece com 9,5, o que quer dizer que é uma subida de 5,1, mesmo assim uma subida inferior ao do Chega. Dá uma base eleitoral de apoio relativamente grande, uma subida relativamente grande da sua base eleitoral de apoio, mas cresce nas sondagens a nível geral, cresce 5,1, quando o Chega cresce 6,3. Portanto, não há nenhum partido, mesmo aqueles que são levados ao colinho, que cresçam tanto como o Chega, que é o partido maldito que não aparece em televisão nenhuma, com nenhum comenteco, nenhum jornaleco, nenhuma entrevista, só aparece o Ventura de vez em quando às altas horas da noite que ninguém vê, em canais por cabo que ninguém tem. Portanto, não aparece uma entrevista de Ventura nos canais abertos. Zero. Mesmo assim, o Chega não para de subir. E os outros também vão subindo, os outros partidos do colinho, o Berloque e a Inteligência Limitada vão subindo, mas menos. Bom, a seguir temos o terceiro grupo, que são os Minions, não é? E no grupo dos Minions temos o PCP, que consegue descer do quase zero que tem, ainda consegue descer 1,1, vejam, o PCP teve aqui, PCP-PEV, teve 4,3 na última sondagem e agora aparece com 3,2, portanto ainda decresce 1,1, vejam bem, cada ano que passa é quase impossível de crescer do 3, mas eles conseguem. Depois temos o PAN, vou aqui saltar o CDS, temos o PAN e Livre, que eu não sei se são 2, são 1, se é 0, penso que é 0 partidos, PAN e Livre, tinham 1,51, 1,28, não vale a pena perder muito tempo, agora um tem 3 e o outro tem 4, eu não acredito em nada disto. Há aqui 3 valores que estão completamente inflacionados, com os quais eu não acredito, e o resultado das eleições nos dirá se eu tenho razão ou não, é só esperar mais 4 meses. Como sabem, as eleições estão marcadas para o dia 10 de março. Que são Berloque da Canhota, 9,5, reparem, o Berloque teve 4,4, neste momento se tiver 6 é o máximo. Isto está errado. Guardem este vídeo, vamos comparar no dia das eleições, nos dias seguintes. Guardem este vídeo. Aparece aqui 9,5, eu não lhe dou mais do que 5, 5,5, em último caso 5,9, a 6 não chegará. Depois temos a Inteligência Limitada, que aqui é dada como 8,4, meus caros, a inteligência nunca chegará a 5. E ela nunca chegará a 5, se chegar a 5, bem, poderá ser que chegue, mas 5, 5,5 no máximo. Ou seja, eu continuo-vos a dizer, a soma da IEL com o BE não dá mais do que 11%. Andará na casa dos 11%. E aqui aparece com muito mais, reparem, aqui aparece quase com 18%, não é? 18%, quase 17,9%, coisa do género. Esqueçam isso, não passa de 11%. Portanto, aqui já há uma manipulação grande. A mesma coisa relativamente ao Chega, mas ao contrário. Aqui dão 13, neste momento o Chega deve ter 17, qualquer coisa, 18, números reais. Esperamos pelas eleições e mais uma vez vos peço, guardem o vídeo e vamos confirmar se é verdade ou se é mentira. Eu sou como o Cavaco, raramente me engano, mas tenho muitas dúvidas, ao contrário dele que nunca as tinha, eu tenho. E depois temos aqui outra fraude, que é esta coisa do PAN e Livre. O PAN e Livre aparece aqui com 7,4, assim, de repente. Mentira. O PAN e Livre somados nunca chegarão a 4, talvez 4,5. Portanto, aparece aqui um valor muito exagerado relativamente àquilo que é a minha percepção, e o comentário só que eu estou a fazer, é a minha cabeça que está a pensar, não é a dos comentecos, nem é dos jornalecos pagos pelo socialismo, é a minha, que não sou pago pelo socialismo, embora muitos não acreditem. E portanto, meus caros, depois temos o defunto.
temos o defunto, continuamos no velório do CDS, que por muito que o tentem puxar e por muito que tentem fazer com que as pessoas se recordem, era uma vez um partido que andava com a Branca de Neve e os 7 anões, os anões continuam cá todos, não é? O PAN, e LIVRE, a CDU e os outros também. E está aqui o CDS no meio dos anões todos, pá, mas é que o CDS nem anão é, o CDS não é nada, quer dizer, nunca mais na vida vai meter deputado nenhum, e se meter é um, coitadinho, merece, a gente tem pena deles, mas quer dizer, aquilo que esvaziou completamente, porque toda a gente percebeu que aquilo não levava a nada, e por acaso tinham lá um lote bom de deputados, não digo que não, tinham sim senhora, mas não levou a nada. Vejam, o trabalho dos deputados valeu bola, ao fim de 4 anos não foi nenhum eleito. É exatamente o que está a acontecer com o PSD. Eu ouço pela primeira vez os comentecos, é certo que são os comentecos do regime, do PS, mas ouço pela primeira vez, quase unanimidade, quando se diz, não, Montenegro não tem chama, Montenegro não dá alegria, Montenegro não dá convicção, ele fala mais alto nos comícios, mas aquilo é bola, aquilo é retórica, aquilo são os truques para falar ao microfone, para as pessoas no final baterem palmas e meterem música. Não dá nada aquilo, não convence ninguém e a prova está aí com os números, sondagem após sondagem, o PSD nunca sobe. Ou mantém mais ou menos ou desce, ou mantém ou desce, ou mantém ou desce. Não pode ser, com esta bronca miserável deste partido da socialista, o PSD tinha que estar nos píncaros, se tivesse um líder, se tivesse ideias, se tivesse projetos para o país. Mas o problema é que não tem nenhuma destas 3 condições. E, portanto, o povo olha e diz assim, bem, estes realmente são muito mauzinhos. Isto é o pior que aconteceu em Portugal, estes tipos da socialista. Epá, mas olha-se para a laranja está podre, está esvaziada, aquilo não dá nada, não dá sumo, zero. Portanto, o povo vira-se para quem? Para aquele que nos dá alguma esperança que isto possa mudar, melhorar e enriquecer, que é André Ventura, também ninguém. A gente ouvir falar o Montenegro e ouvir falar o Costa, a diferença é pouca. Esta coisa dos aeroportos, por exemplo, eles estão de acordo. Estão de acordo em quê? Em zero, porque nenhum dos dois tem ideias, não é? Mas quer dizer, o regime está assim feito. Andamos aqui há 50 anos, pronto, mas agora nos últimos anos é o que interessa, o que está para trás e a história era outra e o mundo era outro. Mas nos últimos 10 anos não há uma ideia do PSD para o aeroporto, para a alta velocidade, para as acessibilidades, não há uma ideia do PSD para coisa nenhuma. Dizem, o Chega é um partido que é apenas um partido de protesto. Então, mas o PSD nem disso é. O PSD é um partido de coisa nenhuma, de meia dúzia de barões que querem continuar a ser deputados e outros barõezitos ou candidatos a barões, aprendizes de feiticeiro que querem chegar ao lugar dos outros, estão à espera que eles se reformem para ficarem no lugar deles. Isso não é nenhuma alternativa para Portugal, ou é? Não, isso pode ser uma alternativa para a carreira política e para a agenda privada dos que se aproximam do poder por via daquele caminho de cabras, porque aquilo não é uma autoestrada, que é o PSD, aquilo é um caminho, enfim, de macadam, não é? Como diz o povo de macadam. Aquilo é um caminho que nem alcatroado está, aquilo não tem ponta para onde se lhe pegue. Não há via para o poder por parte do PSD, ele já percebeu isso. E agora anda com o quê? Com coligações com partidos que não existem, não é? Qualquer dia coliga-se também com o MRPP, com o PCTP, ML, porque CDS não existe, vai-se coligar com o CDS, não se quer coligar com uma junta de freguesia qualquer, tem mais gente do que o CDS. Quer dizer, vai-se coligar com a inteligência limitada, que uma vez está ao lado da direita, outra vez logo a seguir no mesmo dia está ao lado da extrema esquerda, vota mais vezes ao lado da extrema esquerda do que vota ao lado do Chega, mas muito mais. Então, mas que raio de direita é essa? Isso é uma direita um bocado stalinista, não é? É uma direita do Brezhnev. Por amor de Deus, aquilo não é carne, nem é peixe, é por isso que não sobe, é por isso que não descola tal e qual como o PSD, que também não é carne, nem é peixe, não é coisa nenhuma. Quem é que beneficia de tudo isto? O Chega, que está a crescer muito mais rápido do que algum de nós alguma vez pensou. Nas nossas melhores expectativas, nunca imaginámos que o Chega, ao fim de 3 anos, estivesse nos 15, 16, 17%. Isso nunca aconteceu em parte nenhuma do mundo. Um partido emergente que é formado à custa de políticos que vêm de outros partidos desiludidos com a classe política, com a corrupção instalada dos países mais corruptos da Europa, se não quisermos dizer que é o mais corrupto de toda a Europa. É um dos mais, e portanto é um partido emergente, um partido novo, tem 3 anos, é um bebé,
e consegue chegar ao lado dos maiores que andam nisto há 50 anos, não é? Então, isso quer dizer tudo, mas os comentecos nas televisões ignoram, fingem que isso é um caso que, enfim, foi um acaso do destino, isto qualquer dia desaparece, vai desaparecer e tal, e entretanto vemos que em toda a Europa é o contrário, a tendência é a oposta, em todos os países da Europa, como se viu ainda agora, nos Países Baixos, na Holanda, aquilo que eles chamam de extrema-direita, que nós dizemos é a direita convicta, é a direita quem ganha. E olhem, eu só deixo esta pergunta no ar. Se num país riquíssimo, com um nível de vida ímpar, como há poucos no mundo, talvez haja mais um ou dois, Dinamarca, Finlândia e pouco mais, como é a Holanda, a antiga Holanda e atuais Países Baixos, quando num país desses que não lhes falta nada, tem uma saúde inacreditável, gratuita, transportes gratuitos, educação gratuita, justiça, tem tudo, não lhes falta nada, um rendimento que é para aí 5 vezes o nosso em média, e eles viram para a direita verdadeira, o que é que nós estamos à espera? De que é que os países mais pobres da Europa estão à espera? E o que nós vemos é o contrário. Quanto mais pobres os países são, mais votam no socialismo. O socialismo multiplica os pobres. E os pobres, pelos vistos, adoram ser multiplicados. Nós não. Nós queremos que os pobres sejam reduzidos ao mínimo, de preferência zero, queremos que o sem-abrigo, de quem já ninguém se lembra, a começar pelo seu Presidente da República, que garantiu que em 2023 já não havia sem-abrigo, multiplicaram talvez por 11 ou por 12, ninguém sabe. Nós queremos que o sem-abrigo desapareçam, nós queremos desapareçam, mas não é que morram, que deixem de o ser. Nós queremos que os pobres deixem de o ser e queremos que subam pelo menos à classe média baixa. Também não pode ser tudo de uma vez só. Não temos economia nem riqueza para isso. Nós só progredimos se produzirmos riqueza, e não é com subsídios aos pobres e dar-lhes umas migalhas para eles não morrerem de fome que nós conseguimos produzir mais riqueza. Primeiro temos que produzir riqueza, as nossas empresas têm que ser acarinhadas para produzirem riqueza, para que essa riqueza, através dos impostos, seja distribuída de modo a criarmos oportunidade aos jovens pobres, às crianças pobres, que são há centenas de milhares, de poderem ter o elevador social, de poderem subir na vida e poderem chegar à idade adulta e dizer: eu nasci pobre, mas agora pelo menos já estou na classe média, já consigo dar uma educação melhor aos meus filhos, já consigo escolher a escola, já consigo escolher o hospital, não tenho que ir para as filas dos hospitais que não funcionam, os hospitais dos pobres. Ou o que está a acontecer nos hospitais é a mesma coisa que está a acontecer na escola pública, em Lisboa, no Porto, em todo lado. É só para os pobres. Quem tiver algum poder económico, tira os filhos dali para fora. Porque primeiro, ali não aprendem nada, e segundo, só apanham maus vícios. É isto que vai acontecer também na saúde. E o que eu queria, eu pessoalmente o queria, era que as crianças que nasceram pobres daqui a 20 anos deixem de o ser, os adultos em idade de trabalho, de produção, em idade intelectual, possam produzir, possam fazer parte de uma sociedade que produza cada vez mais riqueza, para que os seus filhos não tenham que passar pela mesma coisa que eles passaram. Porque é uma vergonha, 50 anos depois de 25 de Abril, nós termos mais de 1 milhão de crianças e jovens pobres. Então para que é que serviu o 25 de Abril? 25 de Abril, sempre, é verdade. Mas 25 de Novembro, que é já amanhã, também sempre. Comunismo e socialismo nunca mais. E é o que estamos a ver aqui, nestas sondagens. Comunismo e socialismo, a sua tendência é a mesma do CDS. Um grande abraço, 25 de Novembro, sempre.